a partir do verso 33. Mateus capítulo 27, verso 33 em diante, diz assim a palavra de Deus: E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali, o guardavam, por cima de sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciões, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois vinha livrá-lo. Agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Eu sou filho de Deus. E os mesmos impróprios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Vamos orar. Amado Deus e Pai, Deus, quando chegamos diante da Tua palavra, ó Deus, quando ficamos diante dessa história, ó Deus, nosso coração treme diante de Ti, Senhor. Ó Deus, obrigado por este momento. Não éramos merecedores, mas o Senhor assim o quis. Mesmo antes de nós termos nascido, o Senhor já preparou para nós a salvação, o perdão e a libertação. Te agradecemos, Pai, por esta noite, no nome do Teu Filho Jesus, para todos sempre. Amém. Pode sentar, amados. Nesta noite eu quero falar sobre o drama do Calvário. O drama do Calvário. Amados, quando nós olhamos nesse texto, parte do acontecimento da morte de Jesus, nós vemos aqui a paixão de Cristo. Compreendemos que é o maior drama da história, de todos os tempos, de todos os acontecimentos. Tudo o que aconteceu, todos os atos são incomparáveis em dramaticidade com aquilo que aconteceu ali, na cruz do Calvário, com aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, e a consequência que trouxe para toda a humanidade. Amados, o que está escrito aqui, nesse texto, é uma história real, não é invenção de homens, não é história para criança dormir. Desse drama depende a salvação de toda a humanidade. Toda a Bíblia aponta para esse drama. A paixão de Cristo, sem dúvida, é o centro da Bíblia, é o centro da história. As profecias do Antigo Testamento já apontavam para esse drama, para esse acontecimento. João Batista revelou sobre este acontecimento quando ele disse, quando estava ali no Rio Jordão, e ele olhando viu Jesus que vinha, e ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O profeta Isaías, há quase 1000 anos antes desse acontecimento, ele foi fiel na sua escrita
em seu livro, no capítulo 53. Quem sabe, entende. Quem não sabe, leia. Como Isaías, ele foi fiel. Mesmo antes do acontecimento, ele já relatou o que iria acontecer com o nosso Jesus. E até hoje ainda fica uma pergunta. Até hoje ainda fica uma acusação. Até hoje ainda fica uma dúvida, até mesmo diante dos melhores teólogos da humanidade. Quem foi que levou Jesus à cruz? Quem foi que matou Jesus? Será que você consegue me responder quem foi que levou Jesus à cruz? Quem é que foi que matou Jesus? A morte de Cristo foi a morte mais horrenda. O apóstolo Pedro, em seu primeiro sermão, ele denuncia as autoridades judaicas da época, dizendo: vós crucificaste o autor da vida, vós com mãos iníquas matastes o Filho de Deus. O próprio apóstolo Pedro, que viveu com Jesus, ele acusava os judeus, ele falava que eram os judeus que tinham matado Jesus. Quem é que você pensa que matou Jesus? Quem é que você pensa que foi que crucificou Jesus naquela cruz? A verdade é que ninguém, queridos, matou Jesus. Ninguém matou. Ninguém teria poder para matar o Filho de Deus. Ninguém conseguiria matar o Filho de Deus. A morte de Cristo foi, na verdade, a maior expressão de amor que o mundo já viu e que o mundo já ouviu. Ninguém poderia matar o Filho de Deus. Ninguém teria condições de matar o Filho de Deus. Jesus, ele não foi à cruz porque os judeus o entregaram por inveja, porque ele dizia que era o rei dos judeus. Jesus, ele não foi à cruz porque Judas o traiu por causa de 30 moedas de prata, como nós pensamos, como nós imaginamos. Jesus, ele não foi à cruz porque Pilatos covardemente lavou as suas mãos. Quantos disseram, Pilatos, ele poderia ter libertado Jesus, mas Pilatos foi covarde quando lavou as mãos e entregou Jesus. Não foi Pilatos o culpado pela morte de Jesus. Jesus, ele não morreu porque os soldados foram cruéis em pregá-lo naquela cruz. Não foi por isso, querido. Nós, ao longo da história, nós debatemos quem é que foi o culpado, quem é que matou Jesus. Sabe, amados, a morte de Cristo foi o próprio Pai dele. Foi o próprio Pai dele que o entregou. Mas sabe por que o próprio Pai entregou o Filho? Por amor a você. Porque Ele te amou desde a fundação do mundo. E João teve o capricho de escrever em João 3,16, algo que muitos ainda não assimilaram e não entendem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho a morrer numa cruz para que não pereçamos, mas para que tenhamos a vida eterna. Não foi Pilatos, não foram os soldados, não foram os judeus, foi o próprio Pai dele, que entregou ele, que fez com que ele fosse à cruz, porque ele nos amou. Você acha que isso é pouca coisa, meu amado? Você acha que isso não tem sentido? Talvez você possa dizer, mas que pai é esse? Que pai é esse que entrega o seu próprio filho, manda o seu próprio filho à cruz, por alguém que ainda nem tinha nascido, por alguém que havia de nascer? Jesus não foi à cruz como um mártir, Jesus não foi arrastado à cruz, Jesus, ele deu a sua própria vida. Jesus, quando nós olhamos a história, ele se entregou para aqueles soldados. Ele foi para a cruz, como Isaías disse lá atrás, ele foi como um cordeiro.
Ele foi para a cruz da mesma forma que um rei caminha para ser coroado, querido. Ele não esquivou a cruz. Sofreu, com toda certeza, sofreu, doeu muito, mas ele se entregou e ele foi à cruz. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu para nos salvar. Ele morreu para nos dar a vida eterna que nós temos rejeitado, vida eterna que nós temos deixado de lado, procurando a vida terrena, procurando aquilo que nos agrada ainda aqui nesta terra. Na cruz, ele suportou a agonia do sofrimento. Na cruz ele sentiu dor, na cruz ele sentiu sede, na cruz ele foi desprezado, na cruz ele foi zombado. Por causa de mim, por causa de você, querido. Na cruz, ele enfrentou as trevas. Na cruz, ele enfrentou a solidão. Observe vocês que a história nos diz que quando ele nasceu, houve luz à meia-noite. Mas quando ele morreu, houve trevas ao meio-dia. Que inversão de valores. Luz à noite e trevas ao meio-dia, para marcar o drama de Jesus, para marcar a história de Jesus. Na cruz ele suportou a zombaria dos homens, e aqueles homens, como nós vemos aqui no texto, eles diziam desta forma: desça da cruz, você salvou a muitos, e a ti mesmo você não pode salvar. Tu que destrói o santuário, em 3 dias o reedificas, desça da cruz, e assim nós creremos em ti. Amados, quantos que estão aí esperando um grande acontecimento na sua vida para acreditar em Jesus, para crer em Jesus. Aqueles homens da época queriam ver ali um grande acontecimento para crer em Jesus. Desce da cruz. Salva-te a ti mesmo, e aí nós vamos acreditar em ti, aí nós vamos te seguir. Amados, ainda no mundo de hoje, existem muitos que talvez pensem como aqueles homens, desejam que Jesus desça da cruz, que Jesus faça alguma coisa para poder crer, para poder acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o único Salvador da nossa vida. Jesus disse para o Dídimo: bem-aventurado Tomé é aquele que não viu e creu. Feliz é aquele que não viu, mas ele creu sem ver. Quantas pessoas estão querendo ver para crer, quando é preciso crer para ver. Inversão de valores. Querem ver para crer, mas Jesus disse que é melhor você crer para poder ver as grandes coisas. Na cruz, ele suportou o desamparo do próprio Pai. Na cruz, ele foi abandonado pelo próprio Pai. Ele foi desprezado por todos. O universo todo se contorceu em dores. O sol escondeu o seu rosto. As trevas invadiram a terra. As pedras se arrebentaram nos vales. E Jesus gritou lá do alto da cruz: Deus meu, por que me desamparastes? Por que me abandonaste, Pai? O que está acontecendo? Na cruz ele suportou o peso dos nossos pecados. Amados, a cruz já era pesada por natureza, por ser de madeira, mas ela tornou-se ainda muito mais pesada por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, por causa do pecado da humanidade. A cruz ficou pesada. Na cruz Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi moído, ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. Ele se fez pecado por nós. Não havia beleza nele, como disse Isaías há centenas de anos atrás. Ele foi feito maldição. Aquele que era bênção tornou-se maldito por causa de mim e por causa de você, querido. A bênção tornou-se em maldição para nos dar a vida eterna, para nos salvar,
para perdoar os nossos pecados. Sabe, amado, e quantas vezes nós ainda menosprezamos, quantas vezes nós ainda deixamos de lado, quantas vezes nós procuramos o nosso próprio interesse, aquilo que faz bem para a nossa vida terrena, aquilo que faz bem para a nossa carne, esquecemos da nossa vida eterna, daquilo que é eterno na nossa vida. Trocamos muitas vezes uma vida eterna por miseráveis dias que estamos passando aqui nesta terra. A Bíblia diz, e nós vemos, que alguns vivem alguns dias, outros vivem alguns meses, outros alguns anos, mas o fim de todos é na terra, o fim de todos é a morte. E aquele que não tem a vida eterna? Qual será o fim dessa pessoa? Qual é o destino da pessoa que não tem a vida eterna, que não tem Jesus na sua vida? Jesus foi para a cruz. Você pode me perguntar nesta noite, mas o que é que Jesus conquistou na cruz? Será que valeu Jesus todo o sofrimento na cruz do Calvário? Será que valeu toda a humilhação? Será que valeu a pena tanta dor, tanto desprezo, solidão? Será que valeu a pena? Na cruz, Ele conquistou a redenção para o seu povo. Ele conquistou a liberdade para o povo de Deus. Ele conquistou a vida eterna para o povo de Deus. E Ele mesmo disse em uma de suas últimas frases: Pai, está consumado. Pai, eu completei a carreira, eu terminei a carreira, eu fiz tudo o que tinha que ser feito, o plano está consumado, o plano do Pai. A dívida foi paga, a justiça foi satisfeita. Agora, o povo está quites com a lei para sempre. Através da graça, podemos alcançar o perdão. Através da graça do arrependimento, podemos alcançar a vida eterna. Como diz o apóstolo Paulo, agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação existe mais, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que aceitaram o sacrifício dele na cruz. Foi isso que Ele conquistou na cruz do Calvário por nós. Na cruz do Calvário, Ele conquistou o livre acesso à presença do Pai. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, como está no verso de número 51. Agora todos nós somos sacerdotes. Agora todos nós podemos entrar na presença de Deus. Agora todos nós temos livre acesso à presença do Pai. Quando apenas, até aquele dia, eram apenas os sacerdotes. Mas agora todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças podem chegar diante do Pai. Ele abriu um novo e um vivo caminho para nós chegarmos à presença de Deus. Aleluia. Na cruz do Calvário, Ele conquistou a vitória sobre a morte. Quando Ele morreu, os mortos ressuscitaram. Ele entrou nas entranhas da morte, arrancou seu aguilhão, tirou o seu poder, venceu a morte, ressuscitando dentre os mortos. E disse: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Temos vida eterna. E Ele diz em João 10:10, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Eu vim para te salvar, eu vim para te perdoar, morri naquela cruz, para lhe perdoar, para lhe dar a vida eterna. Sabe, amado, Jesus ressuscitou, Jesus abriu o caminho. Sabe, queridos, nós não entendemos muitas vezes o que aconteceu na cruz do Calvário. Nós ficamos presos nesses filmes, que são, na verdade, bem feitos, mas nós ficamos sem entender, sem saber o porquê, sem saber a razão, sem saber o motivo. E para muitos, o filme da Paixão de Cristo nada mais é do que um filme de terror, uma história de dó, de agonia.
mas o significado é tremendo. Não entendemos o significado, não entendemos o propósito, não sabemos a razão, e muitos já viram filmes, muitos já ouviram, mas até então não tomaram uma posição, porque não entenderam o significado da cruz de Cristo. Não entenderam o significado do drama do Calvário. Sabe, queridos, nada revela a gravidade do pecado como a cruz de Cristo. Nela nós vemos a gravidade do pecado. Sabe, amados, resumindo, não foram os soldados romanos, não foram os judeus, não foi Pilatos que levaram Jesus até aquela cruz. Foi o pecado da humanidade e o amor de Deus por nós que levou Jesus na cruz do Calvário. O meu pecado, o seu pecado, o pecado do mundo inteiro e o amor de Deus que levaram Jesus a sofrer aquele drama na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados. É impossível olharmos para a cruz e não sentirmos vergonha de nós mesmos. Se você olhar para a cruz de Cristo e não sentir vergonha de você mesmo, alguma coisa está acontecendo de errado com você. Você não entendeu o drama do Calvário. Eu estava lá naquele dia. Eu estava naquele momento que Jesus estava naquela cruz. Eu estava lá também. Amado, você também estava lá naquele dia. E nós não estávamos apenas como espectadores, mas nós estávamos lá como cúmplice da morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós criticamos aquela multidão que gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Nós falamos daquele povo que zombava, nós falamos do ladrão da cruz que zombava, nós criticamos, mas eu não sei se você pensou que você também estava lá. Mesmo antes de você nascer, você estava lá. Você foi cúmplice da morte de Cristo. Em parte, se fôssemos julgados, nós também seríamos assassinos de Jesus Cristo, o Senhor. Por isso, olhe bem para você. Olhe bem para a tua vida. Olhe bem por como você vive andando. Como você leva, às vezes, em brincadeira, o drama do Calvário, o drama da cruz. Quando nós não valorizamos aquilo que Ele fez na cruz por nós. Quando achamos que é apenas uma história que está na Bíblia, que Mateus escreveu, que João escreveu, que Lucas, que Marcos escreveu, e não entendemos o significado daquele momento que marcou a humanidade. Ficamos atrás de tantas coisas, buscamos tantas coisas, e não olhamos para nós mesmos diante da cruz, diante do drama vivido por Jesus na cruz do Calvário. Olhe uma mensagem real, uma mensagem verdadeira. Esta, o que você vai ver agora, é a mensagem real. O significado é a mensagem que nós deveríamos pregar todos os dias, todos os instantes, em todos os lugares. Esta é a verdadeira mensagem do Evangelho. Temos fugido da verdadeira mensagem. Queremos agradar homens, queremos agradar mulheres, queremos agradar o mundo, queremos encher igrejas, queremos encher os bolsos, mas esquecemos do Evangelho verdadeiro. A razão porque existe a igreja, a razão porque nós estamos aqui, a razão porque Cristo foi na cruz do Calvário. Pode passar, querido. Presta atenção.
shed his blood. And the shedding of that blood carries with it God's very life. The blood is the meeting place between God and man. And the Bible says without the shedding of blood, there's no forgiveness. And that's what Christ was doing on the cross. He was making atonement for our sins, and he was shedding his blood. Now, when you take the blood out, that means you're giving your life. And that's what it means. It means the life of Christ. The cross and the resurrection of Christ offers forgiveness of sin, offers a whole new life, and offers you eternal life if you come to the cross by repentance and faith. There is no other way of salvation except through the cross of Christ. Jesus said, I'm the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. The only way to the Father, Father God, is through his Son, Jesus Christ. Now, why Jesus? He's the only one that was born into this world without sin. But more than that, he was the righteous one. And when you come to him, you're clothed in his righteousness. God no longer sees your sin. He no longer sees your own heart. He sees Jesus. Now, I don't understand all about it. There are many things about the cross and about salvation that I do not understand. And I'm not told that I have to understand it all. I'm told that I'm to believe. And anybody can believe. A blind man can believe. A deaf man can believe. An old person can believe. A young person can believe. And that word believe means commit. I commit my life totally to him. Jesus Christ from the cross says, I will save you. I will forgive you. I will change you. I'll make you a new person if you come to the cross by repentance and faith. Come to Christ. When you come to Christ, you come by the way of repentance. Repent means to change your way of living and turn from your sins and turn to Jesus Christ and say, I'm a sinner. I need forgiveness. And I know that you're the only one that can change me. Home went dark that violent day. The whole earth quaked at love's display. 3 days silent in the ground. This body born for heaven's crown. But on that bright and glorious day, when heaven opened up the grave, he's alive and risen indeed. Oh, praise him, for the mercy tree. Death has died, blood has won. Hallelujah, hallelujah. Jesus Christ is overcome. He has risen from the dead. The Bible says, in spite of our rebellion and rejection, God loves you. He loves you so much that he gave his son to die for your sins. And when Christ died on that cross, he became guilty of lying. He became guilty of slander. He became guilty of jealousy. He became guilty of the most filthy, dirty sins. Christ took the hell that you and I deserve. Now God says, receive him, believe in him, put your trust and your confidence in him, and I will forgive your sins, and I will guarantee you eternity in heaven. It's all yours, and it's all free. All you have to do is receive it.
Today, I'm asking you to put your trust in Christ. I'm going to ask you to pray this prayer, sentence by sentence, after me. Dear Heavenly Father, I know that I'm a sinner, and I ask for your forgiveness. I believe you've died for my sins and rose from the dead. I turn from my sins. I repent of my sins. I invite you to come into my heart and life. I want to trust and follow you as my Lord and Savior. In Jesus' name, amen. He's alive. I've given my life not to a dead Christ, but to a living Christ. And he's given me a song to sing. He's given me a flag to follow. I have reason for existence. I know where I've come from. I know why I'm here. I know where I'm going. Do you? Você sabe para onde você vai, querido? Você sabe de onde você veio? Você sabe onde você vai passar a eternidade? Amado, essa é a verdadeira mensagem do Evangelho. Esta é a verdadeira razão da existência da igreja. Anunciarmos a morte de Cristo. Levarmos as pessoas a entender o que Jesus passou para nos perdoar, para nos dar a vida eterna. O drama vivido no Calvário não é para fazer filmes, para impactar pessoas. O drama que Cristo passou no Calvário é para salvar o homem, para livrar o homem do fogo eterno, livrar o homem da perdição. Esta é a razão do Calvário, esta é a razão da morte de Cristo. Esta é a razão desse grande acontecimento que marcou a história para sempre. Eu, você, somos anunciantes da morte de Cristo. Cristo não morreu em vão. Cristo não morreu por acaso. Ele se entregou por nós. Ele deu a vida por nós. Ele suportou a dor na cruz, a solidão na cruz, para te salvar, para dar a você a vida eterna. O que é que nós procuramos quando estamos diante de Deus? O que é que nós queremos quando nós vamos a uma igreja? O que é que nós buscamos? Será que Deus ainda precisa fazer algo mais? Será que você precisa ver algo mais acontecendo para aceitar Jesus como seu Salvador? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus deu a vida por nós. Jesus se entregou por nós. E aqui está a razão. Aqui está uma mesa preparada. E quando ainda o último encontro, a última reunião com seus discípulos, fazer isto em memória de mim. Lembre-se que eu vou dar a vida por vocês. Lembre-se que eu morri por vocês. Lembre-se que eu me entreguei por vocês. Nós temos lembrado que Ele se entregou por nós, derramou sangue. Amigo, nesta noite, eu lhe trago a principal das mensagens. Eu lhe trago a maior das mensagens. O drama de Cristo no Calvário para salvar você. Não foi brincadeira o que aconteceu no Calvário.
Foi algo horrendo. Foi coisa horrível para nos salvar, para nos dar a vida eterna. E nós brincamos. E muitas vezes, através dos nossos atos e na nossa atitude, nós muitas vezes dizemos: se tu és o Cristo, desça da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós, e aí nós creremos em ti. Eu não preciso de nada para crer em Jesus. A convicção, a fé, o Espírito Santo na minha vida me traz convicção do que Ele fez, do que Ele padeceu, do sofrimento, da dor, da agonia de alguém que não precisava fazer isso, mas fez por amor. Nós matamos Jesus, nós crucificamos Jesus. Quando você olhar para a passagem e ver Pilatos, quando você olhar e ver os sacerdotes, quando você olhar e ver os soldados romanos e for criticar eles, eu também estava lá. Eu também zombei. Foi por mim que ele estava lá, foi por mim que ele morreu. Eu sou cúmplice da morte de Cristo. Pense nisso. Pense nessa mensagem, querido. E vê se você precisa de mais alguma coisa para acreditar em Jesus. Deus me conheces-me, mesmo quando falho, eu sei me amas. Estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei me amas. Eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar.
Você sabe que Ele te ama? Você sabe que Ele te ama, querido? Independente de quem você é, do que você fez, Ele te ama. Ele espera um sim da tua parte nesta noite. Ele espera um sim da tua parte, você que anda longe do caminho do Senhor, você que anda desacreditando, Ele espera um sim da tua parte nesta noite. Você que está afastado do caminho de Deus, Ele espera um sim da tua parte nesta noite. Você que ainda não levantou a sua mão, você que ainda não fez esta oração, você que ainda não se declarou dizendo: eu quero esse Jesus, eu aceito esse Jesus como meu único, suficiente Salvador, eu sei que Ele é o caminho, a verdade e a vida, eu quero ir para o Pai. Talvez você nunca tomou uma posição definitiva na tua vida. Talvez você nunca pensou, nunca meditou na mensagem da cruz. Achava que era de brincadeira tudo isso. Sem sentimento, sem culpa, sem remorsos. Mataram Jesus, crucificaram Jesus. Não, você também matou, crucificou Jesus, porque o sangue foi derramado também pelo teu pecado. Você alcançou a graça por causa do sangue dele, derramado lá na cruz do Calvário. Então você tem que, em primeiro lugar, agradecer a Deus, porque Ele enviou o único Filho morrer na cruz e dar a vida por nós. Agradeça também aqueles soldados romanos que pregaram as mãos e os pés de Jesus. Talvez você não tivesse coragem de pregar as mãos e os pés de Jesus. Talvez você não tivesse coragem de colocar a coroa de espinho na cabeça de Jesus. Alguém fez por você, alguém teve coragem de colocar a coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Alguém teve coragem de pegar o martelo e os pregos e pregar as mãos, os pés de Jesus. Alguém teve coragem de pegar uma lança e traspassar o peito de Jesus para derramar todo o sangue em teu favor. Em teu favor. Você estava lá. Mesmo antes de você nascer, você estava lá. Você é cúmplice da morte de Cristo. O que resta a você é arrependimento. Só arrependimento. A graça de Deus está sobre a tua vida. A misericórdia de Deus alcançou você mesmo antes de você nascer. Alguém aqui nesta noite que ainda não disse sim para Jesus? Alguém aqui nesta noite que quer dizer sim, eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu quero seguir esse Jesus. Reconheço os meus pecados. Reconheço que eu estava lá no Calvário. Alguém aqui que ainda não teve esta oportunidade? Eu quero que você se coloque em pé. Eu quero orar por você, se houver alguém aqui. Não quero que você saia daqui dizendo que nunca teve uma oportunidade. Hoje você tem a oportunidade de dizer: eu quero esse Jesus do Calvário. Eu quero aceitar esse Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados. O drama do Calvário, vivido por Jesus, nós estávamos lá. Nós fomos culpados. Ele derramou sangue por nós, para nos dar a vida eterna, para nos perdoar. Alguém aqui nesta noite que quer dizer sim para Jesus? Ou todos já são salvos? Todos já tiveram um encontro com Cristo? Amém? Amém?
E a palavra de Deus diz que Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou um pão, partiu, e ele disse: este é o meu corpo, fazei isto tantas vezes em memória de mim. Pegou um cálice, deu para todos beber e disse: este é o meu sangue para a remissão dos seus pecados. Fazei isto em memória de mim. Uma coisa, meu amado, que talvez você nunca parou para pensar. Em momento algum na sua palavra, Jesus disse para nós relembrarmos do nascimento dele. Ele nunca falou: olha, lembre quando eu nasci, celebre o meu nascimento, comemore o meu aniversário. Ele nunca falou: lembre dos milagres que eu fiz, relembre dos milagres, relembre da multiplicação dos pães, relembre da cura do cego de Jericó, relembre de Bartimeu, relembre da multiplicação de pães e peixes, relembre da pesca maravilhosa. Jesus nunca falou isso, mas ele disse: relembre sempre da minha morte. Fazer isto, quando ele disse fazer isto em memória de mim, ele estava dizendo: lembre-se sempre da minha morte. A morte de Cristo é o que há de mais importante. O Calvário é o que há de mais importante para a vida do cristão. Na cruz precisamos olhar sempre. A cruz deve estar diante de nós. Devemos estar prostrados diante da cruz, olhando, graças ao amor do Pai, eu fui perdoado. Jesus não está mais lá. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. E eu tenho vida através da vida de Cristo. Aleluia. Oh Evangelho. Oh Evangelho que o povo não quer ouvir. Mensagem que o povo não quer ouvir, mas é a maior das mensagens. É a mensagem mais importante, porque ela nos dá a vida eterna. E cada vez que nós olhamos na cruz, nós lembramos quem nós éramos e que nós somos agora. Somos nova criatura em Cristo Jesus. Alcançamos a vida eterna em Cristo Jesus. Todas as vezes que comerdes este pão, todas as vezes que beberdes este cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Sempre. Até um dia poder estar com Ele no céu, sentado na mesa, com Todo-Poderoso, celebrando as bodas do Cordeiro. Você em Cristo Jesus, você que é batizado, você que entende a mensagem da cruz, você que se arrepende, se arrependeu, você que tem Jesus na sua vida, eu queria que você agora se colocasse em pé. Eu creio que você já pediu perdão, já se arrependeu, para nós estarmos celebrando a morte do Senhor Jesus, para nós estarmos anunciando a morte do Senhor Jesus. Mostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Mostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca
Aleluia. Amado, faça esta oração comigo agora. Repita comigo esta oração. Diz assim: Pai, em nome de Jesus, eu me arrependo nesta noite dos meus pecados, e aqueles pecados que ainda continuo praticando, me liberta, em nome de Jesus. Diante da cruz de Cristo nesta noite, eu me arrependo, eu me envergonho pelos meus pecados, me liberta, em nome de Jesus, amém. Esse cálice que você segura na mão é para perdoar os seus pecados, viu? É o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário para você ser perdoado. O que Deus quer é apenas que você receba o perdão. Tem pessoas que não conseguem nem receber o perdão de Deus, não acreditam no perdão. É pela fé. Creia no perdão de Deus. O pão que você segura é um pedacinho, simboliza um pedacinho do corpo de Jesus, que foi moído, massado, para que nós pudéssemos estar em família, estar num corpo só. Através desse pedacinho de pão, nós estamos no corpo de Cristo. Fazemos parte de uma igreja. Temos livre acesso aos céus, através do corpo de Cristo. Amém, queridão? Meu Deus e Pai, eu te agradeço por mais esta oportunidade. Te agradeço por esta santa ceia, por este momento de meditarmos na cruz, no sofrimento de Cristo. Queremos trazer sempre em memória, queremos lembrar sempre do sacrifício do teu Filho lá na cruz, quando Ele se entregou para nos dar a vida eterna. Te agradecemos, Senhor. Restaura nossas vidas, restaura nossa alma, nos purifica mais uma vez nesta noite. Obrigado pelo pão, obrigado pelo vinho que o Senhor nos ofereceu gratuitamente. Obrigado. Celebramos a morte de Cristo. Comamos o pão e bebamos o vinho para a remissão do nosso pecado, em nome de Jesus. O véu rasgou.
do sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Aleluia. Aleluia. Amados, amada igreja, não se esqueça dessa mensagem. Era por sua morte que Cristo desejaria ser lembrado para sempre. Não era por seus milagres, não era pelo seu nascimento, é pela sua morte que ele quis ser lembrado. É pelo seu momento na cruz. A morte de Cristo ocupa lugar central no cristianismo. Não há cristianismo sem cruz. Não há cristianismo sem cruz. Guarde isso. Se não houvesse cruz, estaríamos perdendo tempo. Estaríamos reunidos fazendo como fazem os budistas, os maoístas. Mas nós temos uma cruz, razão de nós estarmos aqui. E temos uma cruz vazia. Ele não está lá. Temos um sepulcro vazio. Ele não está lá no sepulcro. Ele ressuscitou. Vivo ele está. Amém, querido? Esse vídeo que nós passamos aqui você pode procurar no site da igreja, no Facebook da igreja. Talvez você não entenda inglês, mas está traduzido lá, você pode ver. A mensagem também está no site da igreja. Que Deus abençoe você. Que Deus guarde a sua vida. E que Deus possa levantar homens pregadores como Billy Graham ainda nesse tempo. Homens compromissados com a palavra, com o evangelho puro e real. Erga suas mãos. Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço por mais esta noite. Ó Deus, aqui está o teu povo, a tua igreja reunida. Que eles possam levar essa mensagem da cruz. Que eles possam marcar o drama no Calvário, sabendo que eles estavam lá, que eles participaram daquele drama, mesmo antes de terem nascido. Que eles tenham isso em memória, Pai. Que eles tenham esse sentimento. Em nome de Jesus, salva estas famílias, todos os membros dessas casas. Salva, Pai, pelo teu Espírito. Eu ministro a salvação para a casa de cada um que aqui está, para os familiares de cada um que aqui está, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você que não tem o seu familiar aqui, que está enfermo, se o seu familiar está enfermo, procure o irmão Sérgio, a irmã Mercedes, e leve-o à Santa Ceia para eles participarem. Somente para os enfermos ou alguém que está trabalhando, se não veio na igreja porque não quis, porque optou por outras coisas, não faça isso. Não faça isso. Procure o irmão Sérgio e a irmã Mercedes e leve. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus.